Morgan Jacks não tinha chorado no túmulo de sua filha em 3 anos. Ele aprendeu a enterrar a dor tão fundo quanto Naomi mesma. Mas nesta manhã de domingo, quando ele encontrou um menino sem teto segurando o bracelete enterrado de sua filha, aquele que eles colocaram no caixão dela, tudo o que ele pensou que sabia se estilhaçou. A confissão trêmula do menino sobre a vida secreta de Naomi traria 200 Hells Angels de joelhos, transformaria uma criança quebrada em família e provaria que a bondade de uma menina de 10 anos poderia reescrever destinos muito depois que seu batimento cardíaco parasse. Esta é a história de como os mortos ainda podem salvar os vivos. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Morgan Jacks percorreu as estradas secundárias sinuosas do sul do Oregon da mesma forma que fazia todos os domingos de manhã. Sua Harley preta zumbindo sob ele como um batimento cardíaco em que ele não confiava mais. O rugido do motor era a única conversa que ele se permitia agora. O único som alto o suficiente para abafar as perguntas que nunca paravam de ecoar em sua cabeça. 3 anos haviam se passado desde que Naomi morreu. E cada um daqueles 1095 dias ainda parecia andar com uma costela quebrada que não sarava, não o deixava esquecer, não o deixava respirar sem se lembrar de como a respiração costumava ser quando ela estava viva. Ele estacionou sua moto ao lado do portão de ferro coberto de musgo do cemitério Redwood Pass, desligando o motor e deixando o silêncio se instalar ao redor dele como um peso. O ar da manhã estava frio e úmido, carregando aquele cheiro particular do Oregon de terra molhada e agulhas de pinheiro e algo antigo que vivia nos espaços entre as sequoias imponentes. Morgan tirou suas luvas de couro lentamente, metodicamente, do jeito que um homem faz quando está tentando se preparar para a dor que sabe que está chegando. Ele estendeu a mão em sua bolsa de sela e puxou os lírios, brancos e perfeitos, os mesmos que ele trazia todo domingo sem falta. Em uma mão, ele carregava aquelas flores. Na outra mão, ele carregava memórias que estavam ficando cada vez mais difíceis de manter com clareza. E isso o aterrorizava mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Ele percorreu o familiar caminho de cascalho que serpenteava pelo cemitério, botas rangendo nas pequenas pedras. Cada passo pesado com a mesma dor ritual que havia definido sua vida por 3 anos. Passou pela velha árvore de carvalho onde os corvos se reuniam. Passou pela seção onde os veteranos da Guerra da Coreia descansavam sob bandeiras desbotadas. Passou pela estátua de anjo com a asa quebrada que Naomi costumava dizer que parecia solitária. Sua garganta apertou do jeito que sempre fazia quando ele se aproximava. Aquela mão invisível apertando até que ele tivesse que forçar o ar para seus pulmões. Ela tinha 10 anos, pequena e risonha, e gentil demais para um mundo que mastigava pessoas do dobro do seu tamanho e as cuspia sem pensar 2 vezes. O mundo a levou em uma noite chuvosa na Interstate Franco, e Morgan passou todos os dias desde então tentando descobrir como viver em uma realidade onde isso era possível. Mas nesta manhã, algo estava errado. Morgan diminuiu o passo, todo o seu corpo tensando com um instinto em que ele tinha aprendido a confiar durante 20 anos de pilotar com os Hells Angels. Algo estava fora do lugar. Alguém estava lá. Uma pequena figura estava ajoelhada no túmulo de Naomi, curvada sobre a lápide de granito cinza, como se estivesse tentando desaparecer nela. A primeira reação de Morgan foi raiva, quente e protetora, porque aquele era o espaço dele, a filha dele, a dor dele, e quem quer que fosse não tinha o direito de estar ali. Mas então ele se aproximou e a raiva se transformou em confusão, depois preocupação, porque a figura não estava vandalizando nada ou fazendo o que quer que as pessoas façam quando invadem um terreno sagrado. Era uma criança.
Um menino magro de 12 anos estava enrolado contra a lápide de Naomi com os ombros tremendo violentamente. Seu rosto pressionado contra a pedra fria, como se estivesse implorando para que ela o respondesse, para lhe dar algo que nunca poderia dar. Suas roupas estavam gastas e sujas, o tipo de sujeira que não vem de brincar lá fora, mas de dormir lá fora, de viver lá fora. Seus sapatos estavam quase desmoronando, unidos com fita adesiva e esperança. E mesmo a vários metros de distância, Morgan podia ver que as mãos do menino estavam vermelhas e ásperas de frio. Quando Morgan deu outro passo à frente, um galho estalou sob sua bota, e o menino se endireitou em terror absoluto e se afastou como um animal ferido, esperando ser machucado. Algo caiu de sua mão enquanto ele se movia. Os olhos de Morgan se fixaram nele instantaneamente. Uma pequena pulseira de couro gasta e desbotada com costura cuidadosa que soletrara uma única letra. N, a pulseira de Naomi. Aquela com as contas turquesa que ela havia economizado sua mesada por 3 meses para comprar. Aquela que ela usava todos os dias até que a enterraram. Aquela que Morgan os havia visto colocar em seu pequeno pulso no caixão antes de fecharem a tampa para sempre. A pulseira que não deveria existir fora daquele túmulo. Morgan sentiu o mundo tombar de lado. Sua voz saiu áspera. Cascalho e vidro quebrado. Mal controlada. Onde você conseguiu isso? O menino estremeceu como se Morgan o tivesse atingido. Seus olhos selvagens de medo. Todo o seu corpo tremendo. Eu não roubei, ele gaguejou. As palavras saindo desesperadas e em pânico. Eu juro que não roubei, eu ia colocar de volta. Eu só precisava. Sua voz falhou e quebrou, e ele parecia que poderia fugir a qualquer segundo, como um coelho que sabe que a raposa está muito perto. Morgan forçou-se a respirar, a relaxar os punhos, a lembrar que aquela era uma criança aterrorizada e não uma ameaça. Qual é o seu nome, garoto? Ele perguntou, tentando suavizar sua voz, embora seu coração estivesse batendo forte e sua mente estivesse correndo com explicações impossíveis. Os lábios do menino tremeram. Evan, ele sussurrou, tão baixo que Morgan quase não ouviu. Morgan se abaixou lentamente, tornando-se menor, menos ameaçador. Do jeito que você se aproxima de algo frágil que pode quebrar se você se mover muito rápido. Ele manteve os olhos na pulseira, naquela coisa impossível que não deveria estar ali, que não poderia estar ali. Evan, ele repetiu, saboreando o nome. Preciso que você me diga algo, e preciso que me diga a verdade. Como você conhece minha filha? Mas nada poderia preparar Morgan para o que o menino disse a seguir. Se você acredita que pessoas quebradas merecem segundas chances, então fique com esta história, porque o que Evan está prestes a revelar provará porque não podemos nos dar ao luxo de desviar o olhar das pessoas que a sociedade decidiu que não importam. Comente, eu te vejo. Se você já se sentiu invisível, porque esta está prestes a se tornar uma história sobre ser visto. Evan limpou o rosto com uma manga trêmula, deixando um rastro de sujeira em sua bochecha. E por um longo momento, ele apenas olhou para Morgan com olhos que pareciam ter visto demais para alguém tão jovem. Quando ele finalmente falou, sua voz mal estava acima de um sussurro, frágil como seda de aranha. Ela me encontrou, ele disse, cerca de 6 meses antes dela morrer. Eu estava dormindo atrás da lixeira no Maple Street Diner, em Ashland. Morgan sentiu algo se contorcer em seu peito. O Maple Street Diner, onde a mãe de Naomi, Sarah, trabalhava no turno da noite, onde ele costumava buscar Naomi depois que sua mãe saía do trabalho, onde ela corria para sua moto com sacos de papel manchados de gordura de batatas fritas restantes, e aquele sorriso desdentado que podia iluminar as partes mais escuras dele. As mãos de Evan tremiam enquanto ele continuava. As palavras vindo lentamente, como se ele as estivesse puxando de um poço profundo de memória que ele estava guardando. Eu estava nas ruas há cerca de 4 meses até então.
Minha mãe, ela tinha problemas e os serviços infantis continuavam me movendo de um lado para o outro e eu simplesmente não aguentava mais. Os lares adotivos, as perguntas, os olhares. Então, eu fugi. Eu estava vivendo atrás daquela lixeira porque ela bloqueava o vento e às vezes a equipe da cozinha jogava fora comida que ainda era boa se você não se importasse de comê-la fria. A garganta de Morgan se contraiu. Enquanto ele estava buscando sua filha naquele restaurante, enquanto ele estava esperando no estacionamento, verificando seu telefone, havia uma criança dormindo a 6 metros de distância atrás de uma lixeira. A ideia o deixou doente. A maioria das pessoas não me via, Evan disse, sua voz ficando mais baixa. Ou elas me viam, mas desviavam o olhar muito rápido, sabe? Tipo, se elas não olhassem para mim, então eu não era real. Não era problema delas. Algumas pessoas gritaram para eu sumir. Me chamaram de nomes. Me disseram que eu estava fazendo o lugar parecer ruim. Mas Naomi, sua voz falhou em seu nome e lágrimas frescas escorreram por seu rosto. Naomi me viu. As mãos de Morgan tremiam agora enquanto ele segurava aquela pulseira impossível, seus dedos traçando a letra N costurada no couro gasto. E ele percebeu que estava prendendo a respiração, esperando que Evan continuasse. Ela estava carregando uma sacola para a viagem. Evan disse, um fantasma de sorriso tremeluzindo em seu rosto, apesar das lágrimas. Batatas fritas do restaurante. Estava chovendo aquela noite. Chuva fria que ia direto através das suas roupas e eu estava encolhido debaixo desta coberta encharcada que cheirava a mofo, tentando me manter aquecido. A maioria das crianças teria passado correndo por mim. Provavelmente deveria ter passado correndo por mim. Eu parecia assustador. Eu sei que parecia. Sujo e desesperado e como alguém que você atravessa a rua para evitar, mas ela simplesmente parou ali na chuva e ela olhou para mim por uns 10 segundos e então ela se aproximou. Morgan podia imaginar tão claramente que doía. Naomi com sua jaqueta de chuva rosa e sua teimosia. O jeito que ela nunca teve medo de nada. O jeito que ela sempre gravitou em direção a coisas quebradas que precisavam ser consertadas. Gatos de rua, pássaros feridos, crianças que se sentavam sozinhas no almoço. Ela colecionava coisas perdidas da mesma forma que outras crianças colecionavam bonecas. Ela se ajoelhou ali mesmo na água suja. Evan continuou, sua voz cheia de admiração. Mesmo através da dor, ela se ajoelhou em uma poça ao lado de uma lixeira atrás de um restaurante. E ela abriu aquela sacola e tirou metade de seu sanduíche e o estendeu para mim. E então ela disse algo que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Ela disse, você não deveria sentir frio sozinho. Não, você não deveria sentir frio. Mas você não deveria sentir frio sozinho? Como se a pior parte não fosse o frio, era estar sozinho nele. Morgan sentiu lágrimas queimando em seus olhos, e ele não tentou pará-las. Esta era sua filha, sua Naomi, e ele estava ouvindo sobre toda uma parte da vida dela que ele nunca soubera que existia. Uma bondade secreta que ela estava praticando enquanto ele estava completamente alheio. A partir daquele dia, Evan disse, sua voz mais forte agora, mais certa. Ela me trazia comida quase todas as tardes. Às vezes eram sobras do restaurante. Às vezes era metade do almoço dela da escola. Às vezes eram barras de granola ou frutas ou o que ela pudesse pegar sem que ninguém notasse. E ela escondia pequenos bilhetes nos guardanapos. Sua voz falhou novamente. Pequenos bilhetes que diziam coisas como mantenha-se aquecido hoje. Ou, espero que você tenha comido algo bom. Ou, amanhã será melhor. Ela os assinava com um pequeno sol desenhado e sua inicial N. Morgan lembrou-se de ter encontrado aqueles bilhetes na mochila de Naomi uma vez. Dezenas deles, mensagens de encorajamento semi-escritas em guardanapos e pedaços de papel. Ele pensou que ela os estava escrevendo para seus amigos na escola. Talvez para crianças que estavam passando por dificuldades. Ele estava orgulhoso dela por isso.
Tinha dito a Sarah que a filha deles tinha um coração tão grande. Ele nunca imaginara, nunca sequer considerara que aqueles bilhetes estavam indo para uma criança sem teto vivendo atrás de uma lixeira. Ela se sentava comigo às vezes, Evan disse. E agora havia algo quase feliz em sua voz apesar de tudo. Enquanto sua mãe terminava seu turno no restaurante, Naomi se sentava comigo nos degraus de concreto frio atrás do prédio. E ela apenas conversava. Ela me contava sobre seus desenhos, sobre este cachorro que sua família tinha, sobre como ela queria ajudar pessoas que ninguém mais via quando crescesse. Ela falava sobre você também, sobre sua motocicleta, sobre como você a ensinou a ser corajosa, sobre como você sempre cumpria suas promessas. O peso disso caiu sobre Morgan como uma onda. Sua filha de 10 anos estava conduzindo uma missão de resgate secreta por meses. Estava alimentando e cuidando de uma criança sem teto, enquanto Morgan estava completamente alheio, enquanto ele estava tão envolvido no trabalho e nos negócios do clube e em suas próprias preocupações que ele havia perdido essa coisa enorme, linda e dolorosa que ela estava fazendo. Ela era minha amiga. Evan sussurrou, as palavras mal saindo de seus lábios. Minha única amiga no mundo inteiro. A única pessoa que olhou para mim e viu alguém que valia a pena conhecer. Morgan olhou para este menino tremendo com seus sapatos gastos e seus olhos assustados e sua estrutura magra. E algo se abriu dentro dele, algo que ele havia mantido selado desde o dia em que enterraram Naomi. Este menino importava para sua filha. Este menino tinha sido precioso para ela, e isso o tornava precioso. Ponto. Mas Morgan ainda não sabia a pior parte. Na noite em que Naomi morreu, ela estava a caminho para salvar Evan mais uma vez. A voz de Morgan saiu rouca, quase com medo da resposta. Como você soube que ela faleceu? O rosto de Evan se contorceu e ele envolveu os braços em torno de si mesmo, como se estivesse tentando manter seu corpo unido por pura força de vontade. Ela me prometeu um cobertor, ele disse, e as palavras saíram quebradas, irregulares com uma dor antiga que nunca havia cicatrizado. Naquele último dia eu a vi. Estava ficando tão frio à noite e ela me viu tremendo muito. E ela pegou minha mão e ela me prometeu que me traria um cobertor de verdade naquela noite, um quentinho. Ela disse que ela disse que você tinha extras na garagem e você não sentiria a falta de um. Ela me fez prometer que eu acenaria para ela atrás do restaurante. Ela me fez prometer que eu não iria embora. Morgan sentiu seu coração se partindo. Naquela noite, a noite do acidente, Naomi tinha insistido em sair novamente. Tinha dito a Sarah que tinha esquecido algo importante na escola. Tinha implorado para fazer apenas uma viagem rápida. Sarah tinha dito não inicialmente porque já estava escuro e chovendo. Mas Naomi tinha aquele olhar nos olhos, aquele olhar determinado e feroz que significava que ela não ia desistir. Então Sarah concordou em levá-la. Apenas uma ida e volta rápida. Elas nunca voltaram. Eu esperei, Evan sussurrou, olhando para suas mãos como se elas guardassem respostas que não tinham. Eu esperei atrás daquela lixeira por horas. Estava tão frio naquela noite, Morgan. A noite mais fria que eu tive em semanas. O vento estava vindo direto através das minhas roupas, e eu não tinha nada para bloqueá-lo. Mas eu não fui embora porque eu prometi a ela que esperaria. Eu ficava pensando que ela viria a qualquer minuto com aquele cobertor e aquele sorriso, e tudo ficaria bem porque Naomi sempre cumpria suas promessas. Sempre. A voz de Evan diminuiu para quase nada. Mas ela nunca veio. Eu esperei até depois da meia-noite, até que eu não conseguisse mais sentir meus dedos, até que eu estivesse tremendo tão forte que pensei que meus ossos poderiam quebrar. E eu ficava dizendo a mim mesmo que ela se atrasou, ou que seus pais disseram não, ou talvez ela viesse de manhã. Então eu tentei dormir, mas não consegui porque estava muito frio e muito preocupado, e algo parecia errado. Algo parecia realmente errado. Morgan mal conseguia respirar.
Enquanto esta criança estava congelando atrás de uma lixeira esperando por sua filha, Naomi estava deitada em uma rodovia e ele estava em um corredor de hospital sendo informado de que não havia nada que pudessem fazer, que o impacto tinha sido muito severo, que sua garotinha tinha partido. Na manhã seguinte, Evan continuou, sua voz tremendo com a memória. Eu ainda estava atrás da lixeira tentando me aquecer ao sol e ouvi vozes. 2 garçonetes saíram para o intervalo de fumo e elas estavam chorando, realmente chorando. Não apenas lágrimas, mas aquele tipo de choro onde você não consegue recuperar o fôlego. E ouvi uma delas dizer um nome, Naomi Cole. Ela disse que tinha havido um acidente na Interstate 5 na noite anterior. Ela disse que uma garotinha lhe estava morta. Morta no local. Todo o corpo de Evan começou a tremer. Eu não queria acreditar. Eu ficava pensando que talvez fosse uma Naomi diferente. Tinha que ser uma Naomi diferente porque minha Naomi deveria me trazer um cobertor. Ela prometeu. Mas então a outra garçonete disse algo sobre Sarah, que trabalhava à noite, sobre como ela tinha perdido sua filha, sobre como o funeral seria no cemitério Redwood Pass, e eu soube. Eu simplesmente soube. Morgan observou Evan pressionar as palmas das mãos contra os olhos, tentando conter as lágrimas que não paravam de vir. Eu corri, Evan disse. Peguei minhas coisas e corri. E não parei de correr até que não conseguia mais respirar, até que meus pulmões estavam queimando e minhas pernas cederam. Acabei em algum lugar na floresta e simplesmente gritei. Eu gritei até que minha voz sumiu porque não era justo. Não era justo que a única pessoa que sempre foi gentil comigo tivesse partido. E ela partiu porque estava tentando me trazer um cobertor, porque estava tentando cuidar de mim. E isso significava que era minha culpa. Não foi sua culpa. Morgan disse imediatamente, ferozmente, mas Evan balançou a cabeça. Parecia minha culpa. Ainda parece minha culpa. Se eu não estivesse lá, se eu não precisasse de ajuda, ela não estaria naquela estrada. Ela ainda estaria viva. A voz de Evan era quase um sussurro agora. Por uma semana, eu não precisei de nada. Não quis. Não senti que merecia. Mas então eu lembrei de algo que Naomi disse uma vez. Ela disse, mesmo quando as coisas estão terríveis, você tem que continuar, porque nunca se sabe quem pode precisar de você amanhã. Então eu continuei e sabia que tinha que encontrar o túmulo dela. Morgan sentiu algo mudar em seu peito, uma compreensão começando a surgir. Como você o encontrou? Eu te vi, Evan disse simplesmente. Cerca de uma semana depois que ela morreu, eu estava andando perto da estrada principal em Ashland e eu vi esta Harley preta passar, a moto mais barulhenta que eu já tinha ouvido. E eu me lembrei de Naomi apontando para ela uma vez no estacionamento do restaurante, dizendo, essa é a moto mais barulhenta do meu pai no Oregon. Então eu te segui, fiquei bem atrás, escondido atrás de árvores e carros, mas eu te segui todo o caminho até o cemitério Redwood Pass. Morgan se lembrou daquele dia, uma semana após o funeral, a primeira vez que ele tinha voltado sozinho. Ele tinha desmoronado no túmulo dela, tinha socado o chão até seus nós dos dedos sangrarem, tinha amaldiçoado Deus e o universo e cada coisa cruel aleatória que tinha levado àquele momento. Eu me escondia atrás das árvores perenes, Evan continuou. Eu te observei ajoelhar em seu túmulo, e eu vi quanta dor você estava sentindo, e eu me senti como um intruso, como se eu não tivesse o direito de estar ali. Então eu esperei até que você fosse embora. E então eu caminhei até a lápide e vi a foto dela, aquela foto dela sorrindo com os dentes da frente faltando, e eu simplesmente desabei. Eu deitei no chão ao lado do túmulo dela e chorei até não ter mais nada. A voz de Evan ficou mais suave, quase reverente. Mas então eu percebi algo. Ninguém mais ia visitar Naomi do jeito que ela merecia. Você vinha uma vez por semana e isso era lindo, mas eu podia vir mais. Eu podia ter certeza de que ela nunca estaria sozinha.
Então eu comecei a visitar o túmulo dela sempre que podia. Eu deixava coisas que eu achava que ela gostaria. Garças de papel que eu aprendi a dobrar de um livro da biblioteca. Desenhos que eu fazia em pedaços de papel que eu encontrava. Pequenas pedras que eram bonitas ou incomuns. Qualquer coisa que parecesse algo que a fizesse sorrir. Morgan olhou para Evan com novos olhos, a compreensão inundando-o. Todas aquelas vezes que ele tinha vindo ao cemitério e encontrado pequenas oferendas no túmulo de Naomi. Coisas que ele presumira que eram de amigos da escola ou vizinhos. Os pássaros de papel cuidadosamente dobrados. Os desenhos a lápis de flores e sóis. As pedras lisas de rio arranjadas em pequenos padrões. Aquilo tinha sido Evan. Por 3 anos, este menino sem teto tinha estado cuidando do túmulo de sua filha. Tinha estado deixando sinais de amor e lembrança, enquanto Morgan estava completamente alheio. Eu sempre me certifiquei de que você não estivesse por perto, Evan disse baixinho. Eu o observava de longe, aprendia sua rotina. Domingos de manhã, esse era o seu horário. Então eu vinha em outros dias, de manhã cedo ou no final da tarde. Eu falava com ela às vezes, contava a ela sobre o meu dia, sobre coisas que eu tinha visto. Eu dizia a ela que sentia muito por não tê-la protegido, que eu gostaria que tivesse sido eu em vez dela. A garganta de Morgan estava tão apertada que ele mal conseguia falar. E hoje eu estraguei tudo, Evan admitiu. Um novo tom de vergonha em sua voz. Perdi a noção do tempo. Eu estava tentando consertar a pulseira porque a encontrei alguns meses atrás, semi-enterrada perto da beira de seu lote. Acho que a chuva a descobriu ou algo assim. Deve ter subido de... Ele não conseguiu terminar a frase. Eu a estava mantendo segura, limpando-a, e eu ia enterrá-la corretamente perto da lápide onde ela não se perderia. Mas então eu ouvi sua motocicleta e entrei em pânico e a deixei cair. E então você estava lá. Morgan olhou para este menino tremendo e percebeu algo que mudaria tudo. Naomi o havia deixado com uma missão. Ela passou seus últimos meses amando alguém que o mundo havia decidido que não importava, protegendo alguém que todos os outros ignoravam. E ela morreu tentando cumprir essa promessa. E agora, aqui estava aquele mesmo menino, tendo passado 3 anos honrando a memória dela em segredo, cuidando de seu túmulo, mantendo vigília sobre uma garotinha que havia sido a única luz em sua escuridão. Evan não estava roubando do túmulo de Naomi. Ele estava cuidando dele com a devoção feroz de alguém que entendia exatamente quão raro e precioso havia sido o amor dela. Morgan olhou para os olhos assustados de Evan, sua estrutura magra, seus sapatos gastos presos com fita adesiva, e ele tomou uma decisão que alteraria a vida de ambos para sempre. Se você não suporta quando crianças são abandonadas pelo sistema, quando crianças caem por todas as frestas que a sociedade tem a oferecer, comente: chega de crianças invisíveis. Porque o que Morgan faz a seguir prova que uma pessoa pode fazer a diferença, que uma escolha pode mudar tudo, que o legado da compaixão de uma menina de 10 anos estava prestes a reescrever 2 futuros quebrados em algo que nenhum deles poderia ter imaginado. Morgan disse a Evan para ficar no cemitério, disse-lhe para não se mover, que ele voltaria. O menino parecia aterrorizado com a partida de Morgan, como se pensasse que esta poderia ser a última vez que o veria. Mas ele assentiu e sentou-se no chão frio, perto da lápide de Naomi, envolvendo os braços em torno dos joelhos. Morgan voltou para Ashland primeiro, fazendo perguntas no Maple Street Diner, conversando com pessoas que tinham visto um garoto sem teto pela área. A maioria das pessoas parecia desconfortável, mudou de peso, disse que o tinha visto, mas não sabia para onde ele tinha ido. Um cozinheiro finalmente mencionou ter visto o menino indo para Medford alguns dias atrás, disse algo sobre as pontes perto da rodovia. Levou Morgan 3 horas de busca, andando por estradas de serviço, verificando sob viadutos e atrás de edifícios abandonados antes que ele o encontrasse.
A ponte fora de Medford era uma daquelas estruturas de concreto esquecidas que carregava uma linha de trem de carga que ninguém usava mais, criando um espaço oco embaixo onde o vento uivava como se estivesse com raiva do mundo. E ali, naquele espaço frio brutal onde nenhuma criança deveria ter que existir, Morgan encontrou Evan enrolado na menor versão possível de si mesmo, coberto com um saco de lixo preto que chicoteava e estalava no vento, fornecendo quase nenhuma proteção. Mas provavelmente a única coisa que ele tinha. Morgan desligou o motor de sua moto e ficou ali por um momento, apenas observando esta criança tentar sobreviver em condições que quebrariam a maioria dos homens adultos. Evan estava tremendo tão violentamente que Morgan podia vê-lo a 6 metros de distância. Seu pequeno corpo convulsionando de frio, suas mãos enfiadas sob as axilas, tentando encontrar qualquer calor que não existia. O saco de lixo havia rasgado em vários lugares, e o vento estava alcançando através dessas lágrimas como dedos cruéis, roubando qualquer calor corporal que Evan havia conseguido gerar. Havia embalagens de comida vazias por perto, do tipo que você encontra em latas de lixo de postos de gasolina, e Morgan percebeu que Evan provavelmente estava comendo refeições descartadas de outras pessoas apenas para sobreviver. Tudo em Morgan queria pegar este menino imediatamente para tirá-lo deste lugar infernal agora. Mas ele também sabia que movimentos súbitos e vozes altas fariam Evan fugir. Então, em vez disso, Morgan fez algo que provavelmente salvou os dois. Ele se aproximou lentamente, suas botas rangendo em cascalho e vidro quebrado. E ele sentou-se no concreto frio bem ao lado de Evan. Ele não disse nada no início. Ele apenas sentou-se ali, deixando Evan saber que ele não estava sozinho, que alguém o havia encontrado e não estava indo embora. Os olhos de Evan se abriram lentamente, confusão e medo se misturando enquanto ele percebia que Morgan o havia rastreado. Como você, ele começou, mas seus dentes batiam tão forte que ele não conseguia terminar a frase. Morgan estendeu a mão e abriu o zíper de sua jaqueta de couro, aquela que ele usava há 15 anos, aquela com o distintivo dos Hells Angels nas costas, aquela que o acompanhara em brigas, passeios, tempestades e celebrações. Ele atirou dos ombros, sentindo a mordida imediata do ar frio em seus braços, e ele envolveu aquela jaqueta em torno da estrutura trêmula de Evan. A jaqueta engoliu o menino, pendurada nele como uma barraca. Mas Morgan pôde ver o alívio imediato no rosto de Evan, enquanto o couro bloqueava o vento, e o calor residual do corpo de Morgan começou a penetrar nos membros congelados de Evan. Minha Naomi se importava com você, Morgan disse, sua voz baixa e firme, e carregando um peso de certeza absoluta. Então eu vou me importar também. A respiração de Evan ficou presa em sua garganta, e por um momento ele apenas olhou para Morgan como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Como se as palavras não fizessem sentido em nenhum universo que Evan entendia. Porque na experiência de Evan, adultos não se importavam. Adultos gritavam ou ignoravam ou chamavam a polícia ou diziam para você ir embora porque você era ruim para os negócios. Adultos não se sentavam ao seu lado em um vento congelante sob uma ponte esquecida e lhe davam sua jaqueta e faziam promessas sobre se importar. Por quê? Evan sussurrou, e a palavra continha 3 anos de abandono, de dormir atrás de lixeiras, de ser invisível para todos que olhavam através dele. Morgan pensou em como responder a isso. Ele pensou no coraçãozinho feroz de Naomi, em como ela via valor em pessoas que o mundo havia decidido descartar, em como ela havia passado suas últimas horas tentando trazer calor para alguém que estava com frio. Porque você importava para ela, Morgan disse finalmente, e qualquer coisa que importava para minha filha importa para mim. Isso não é complicado, filho. É assim que as coisas são. Ivan começou a chorar então. Não as lágrimas assustadas de antes, mas algo mais profundo. Algo que veio de um lugar que havia sido trancado por tanto tempo que ele havia esquecido que existia.
Eram lágrimas de alívio, de descrença, de um tipo de esperança tão frágil que doía senti-la. Porque e se ela desaparecesse? E se este momento terminasse e ele estivesse sozinho novamente sob esta ponte, com nada além de um saco de lixo e um vento brutal? Morgan esperou até que o pior do choro passasse, até que a respiração de Evan se estabilizasse ligeiramente, e então ele se levantou e estendeu a mão. Venha, ele disse gentilmente. Você não vai ficar aqui mais um minuto. Evan olhou para a mão estendida de Morgan, como se pudesse ser uma armadilha, como se talvez fosse alguma piada cruel e elaborada, e o desfecho estivesse chegando. Mas então ele olhou para o rosto de Morgan, para a certeza absoluta e firme ali, para a falta de pena ou nojo ou qualquer uma das coisas que Evan havia aprendido a reconhecer em adultos que estavam prestes a machucá-lo. E Evan estendeu a mão e colocou sua pequena mão congelada na grande e calejada de Morgan. Morgan o levantou gentilmente, cuidadosamente, como se Evan fosse feito de vidro que poderia quebrar com manuseio brusco. O menino não pesava quase nada. Parecia que era principalmente ossos e força de vontade. E Morgan sentiu a raiva crescendo em seu peito por um sistema que havia permitido que isso acontecesse, que havia deixado uma criança cair tão fundo nas frestas que ele acabou dormindo debaixo de pontes e comendo de latas de lixo. Mas ele reprimiu essa raiva por enquanto, canalizou-a para algo útil, para o instinto protetor que estava rugindo dentro dele pela primeira vez em 3 anos. Ele guiou Evan até a Harley, ajudou-o a subir no banco traseiro, certificou-se de que ele estava segurando firme. Você já andou de motocicleta antes? Morgan perguntou. Evan balançou a cabeça com os olhos arregalados. Apenas segure-se em mim e incline-se comigo quando virarmos. Você está seguro, eu prometo. E Morgan percebeu, ao dizer isso, que ele o dizia com cada fibra do seu ser. Este menino estava seguro agora. Custe o que custasse, demorasse o tempo que demorasse, Evan nunca mais voltaria a dormir debaixo de pontes, ou atrás de lixeiras, ou em qualquer outro lugar que tratasse crianças como descartáveis. Eles cavalgaram no final da tarde em direção ao clube dos Hells Angels. Evan, agarrado às costas de Morgan, provavelmente aterrorizado e exausto e confuso sobre para onde estavam indo, mas confiante o suficiente para se agarrar. E enquanto eles entravam no estacionamento, enquanto o clube aparecia com quase 200 Harleys estacionadas do lado de fora como sentinelas mecânicas de guarda, Morgan sentiu algo mudar em seu peito. Ele estava trazendo o amigo de Naomi para casa. Ele estava terminando o que sua filha havia começado. Ele estava honrando a memória dela da única maneira que importava, amando o que ela amava, protegendo o que ela havia tentado proteger. Mas quando Morgan carregou este menino sem teto pelas portas do clube dos Hells Angels, ninguém, nem mesmo o próprio Morgan, esperou o que aconteceu a seguir. O clube ficou em silêncio no momento em que Morgan entrou pela porta com Evan ao seu lado. 200 homens, duros como pregos e mais difíceis de impressionar, se viraram para olhar. Eram Hells Angels que haviam passado décadas ganhando seus distintivos. Homens com barbas que alcançavam seus peitos e tatuagens, que contavam histórias de irmandade e sangue, e estradas que se estendiam até o infinito. Homens que estiveram em brigas de bar e celas de prisão, que enterraram irmãos e queimaram pontes, que pareciam o tipo de gente que você atravessaria a rua para evitar se os visse vindo. O tipo de homens que a sociedade havia decidido serem perigosos, imprevisíveis, os vilões em todas as histórias onde apareciam. Mas cada um deles havia amado Naomi. Ela havia sido a única criança que corria livremente por seus churrascos, tecendo entre pernas tatuadas e botas de couro, com uma destemor que os tornava todos protetores e orgulhosos ao mesmo tempo. Ela havia colado adesivos de flores em seus capacetes quando eles não estavam olhando, transformando essas máquinas intimidantes de cromo e aço em jardins móveis que faziam os homens resmungar.
mas nunca realmente remover as decorações. Ela os chamava de tios sem qualquer aviso, apenas naturalmente assumiu que esses homens massivos e de aparência assustadora eram família porque para ela, família era quem aparecia e se importava. Ela se sentava em seus colos durante as reuniões do clube quando Morgan a trazia, desenhando motos e borboletas enquanto eles discutiam rotas e negócios que deveriam ter entediado uma garotinha até as lágrimas. Quando Naomi morreu, homens adultos choraram abertamente em seu funeral. Big Tank, uma montanha de músculos de 1,95 com tatuagens cobrindo cada centímetro de seu couro cabeludo, carregou seu pequeno caixão com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Razor, que havia cumprido 15 anos em Pelican Bay e nunca derramou uma lágrima em nada disso, desabou completamente durante o elogio. O capítulo inteiro usou braçadeiras pretas por um mês. Eles criaram uma parede memorial no clube com suas fotos, seus desenhos, os cartões de agradecimento que ela lhes fez para aniversários e feriados. Naomi havia sido a filha coletiva deles, sua prova de que eles eram mais do que o mundo assumia sobre eles. E agora Morgan estava na frente deles com um menino trêmulo de 12 anos, vestindo sua jaqueta de couro como um escudo. E os homens não precisavam de explicação. Eles podiam ler a situação na linguagem corporal de Morgan, no jeito protetor que ele tinha sua mão no ombro do menino, na determinação feroz em seus olhos que dizia: isso importava, isso era importante, isso era um terreno sagrado. Quando Evan pisou totalmente na luz, tremendo apesar da jaqueta, seu rosto sujo e assustado, e tão claramente esperando ser machucado, o clube não viu algum garoto de rua que havia entrado na rua. Eles viram algo totalmente diferente. Eles viram alguém pequeno e vulnerável que precisava de proteção. Eles viram alguém com quem Naomi teria se importado, e essa era toda a informação de que precisavam. Big Tank se moveu primeiro. Este homem enorme, com tatuagens de caveira e mãos que podiam esmagar concreto, se afastou da mesa onde estava sentado e cruzou a sala em 3 passadas. Evan estremeceu, tentou recuar atrás de Morgan, mas Tank apenas se agachou lentamente, abaixando-se ao nível dos olhos de Evan, da maneira que se faz quando se quer encontrar alguém como um igual em vez de se elevar sobre eles. De perto, o rosto de Tank era entrecruzado com cicatrizes, seus nós dos dedos permanentemente inchados por décadas de luta, sua presença esmagadora em sua intensidade. Mas quando ele falou, sua voz era baixa e impossivelmente gentil. Se Naomi se importou com você, Tank disse, cada palavra deliberada e pesada de significado. Então você é família agora. É assim que funciona, garoto. É assim que sempre funcionou. Os olhos de Evan se arregalaram em descrença com aquela mesma esperança frágil que Morgan havia visto sob a ponte. Tank estendeu a mão e tocou a lateral de sua cabeça careca, onde um adesivo de flor desbotado ainda estava mal visível, desgastado e descascando, mas nunca removido. Ela colocou isso aqui há 3 anos, Tank disse suavemente. Me disse que eu parecia muito malvado e precisava de mais cor na minha vida. Eu disse a ela que o guardaria para sempre. Sua voz falhou ligeiramente. Então, se ela viu algo que valia a pena proteger em você, então eu também vejo. Simples assim. Razor apareceu ao outro lado de Evan, segurando um prato fumegante empilhado com comida. Costelas, pão de milho, salada de repolho, o tipo de refeição que vinha da cozinha industrial que o clube mantinha para seus lendários churrascos. Razor era magro e esguio, com uma cicatriz que ia da têmpora à mandíbula e olhos que haviam visto coisas que a maioria das pessoas não podia imaginar. Mas ele colocou aquele prato na mesa mais próxima, com uma delicadeza surpreendente, e puxou uma cadeira. Sente-se, ele disse, não uma ordem, mas um convite. Coma. Você está seguro aqui. Ninguém vai te machucar. Ninguém vai te fazer ir embora. Evan olhou para Morgan, pedindo permissão silenciosa, e Morgan assentiu. O menino sentou-se cuidadosamente,
como se a cadeira pudesse desaparecer se ele se movesse muito rápido, e pegou um garfo com as mãos trêmulas. A primeira mordida pareceu dominá-lo, como se ele tivesse esquecido o sabor da comida de verdade, e então ele estava comendo com a fome desesperada de alguém que havia passado muito tempo com muito pouco. A sala permaneceu quieta, observando, e então alguém começou a falar em tons baixos, e gradualmente os sons normais do clube foram retomados. Mas todos estavam cientes do menino na mesa. Todos estavam prestando atenção daquela maneira periférica que os homens fazem quando querem proteger algo sem torná-lo óbvio. Morgan ficou ao lado de Evan enquanto ele comia, e Iron Mike, o presidente do clube, se aproximou com os braços cruzados sobre o peito em barril. Mike era um Hells Angel da velha guarda. Estava pilotando desde os anos 60, tinha o tipo de autoridade que não precisava ser anunciada porque todos apenas a sentiam. Precisamos conversar, Mike disse baixinho a Morgan. Igreja agora. Igreja era como eles chamavam suas reuniões oficiais, as discussões onde decisões eram tomadas que afetavam todo o capítulo. Morgan hesitou, não querendo deixar Evan sozinho, mas Tank se moveu para perto do menino. Eu o peguei, Tank disse. Ele está bem, vá. 15 minutos depois, os membros principais do capítulo sentaram-se em torno da mesa de madeira marcada na sala dos fundos, que servia como seu espaço oficial de reunião. Morgan explicou tudo, começou por encontrar Evan no túmulo e passou por toda a história, os atos secretos de misericórdia de Naomi, os meses de alimentação e cuidado com uma criança sem teto, a noite em que ela morreu, tentando trazer-lhe um cobertor, os 3 anos de Evan honrando o túmulo dela em segredo. Sua voz falhou várias vezes durante a narrativa, mas ele continuou. Precisava que eles entendessem quem era aquele menino e o que ele significava para Naomi. Quando Morgan terminou, a sala ficou em silêncio por um longo momento. Então, Iron Mike falou. Nós votamos. Ele disse simplesmente. Evan fica ou Evan vai. Levantem as mãos para aceitá-lo. Cada mão se ergueu. Cada uma delas. Nenhuma hesitação. Nenhuma discussão necessária. Unânime. Mas um membro não estava convencido. E o que ele disse quase rasgou tudo. Blackjack, um membro mais novo que havia sido empossado apenas 6 meses antes da morte de Naomi, levantou-se lentamente. Eu não estou dizendo não, ele disse cuidadosamente. E todos os olhos se voltaram para ele. Eu estou dizendo que precisamos fazer isso direito. Este garoto, ele não é apenas um garoto qualquer. Ele é o legado de Naomi. Não podemos simplesmente aceitá-lo como se fosse um prospecto ou um caso de caridade. Precisamos protegê-lo da maneira que ela teria querido. Precisamos torná-lo intocável. A tensão que começara a se acumular se desfez imediatamente à medida que a compreensão se espalhava pela sala. Blackjack não estava se opondo. Ele estava exigindo que fizessem melhor, fossem melhores. Iron Mike assentiu lentamente. Você está certo, ele disse. Então, o que você está pensando? Nós o tornamos família, Blackjack disse. Não um prospecto que tem que conquistar seu caminho. Família, família protegida. Nós limpamos a sala de armazenamento, transformamos-a em um quarto adequado. Nós o matriculamos na escola. Nós garantimos que ele tenha tudo o que precisa. E nós fazemos um colete para ele. Um colete? Alguém perguntou. Um colete, Blackjack confirmou. Não com prospecto nas costas, algo mais. Algo que diga a todos que o veem que ele está sob nossa proteção. Que ele importa. Que o amor de Naomi por ele significa algo permanente. A voz áspera de Tank cortou a sala. Pardal, ele disse de repente. Todos se viraram para olhá-lo. Nós o chamamos de Pardal. Garoto pequeno, passou pelo inferno, mas ainda está aqui, ainda voando. E pardais, eles são mais resistentes do que parecem. Eles sobrevivem a invernos que matam pássaros maiores. O nome se instalou na sala como se sempre tivesse estado ali, como se fosse inevitável.
Iron Mike bateu o punho na mesa uma vez. Está decidido então. Evan se torna pardal. Nós limpamos a sala de armazenamento esta noite. Alguém vai conseguir roupas para ele, material escolar, o que ele precisar. Tank, você cuida do colete. Faça o certo. Morgan sentiu algo em seu peito se expandir. Sentiu calor se espalhando por lugares que estiveram frios por 3 anos. Obrigado, ele disse, sua voz áspera de emoção. Todos vocês, obrigado. Não nos agradeça, Iron Mike disse. Naomi teria esperado isso de nós. Estamos apenas vivendo de acordo com o que uma menina de 10 anos já sabia sobre família. Eles saíram da sala dos fundos e encontraram Evan ainda à mesa, seu prato vazio. Tank sentado ao lado dele, contando alguma história que fez o menino quase sorrir. Quando Morgan se aproximou e se agachou, Evan o olhou com perguntas nos olhos. Como você se sentiria em ficar aqui? Morgan perguntou gentilmente. Conosco permanentemente. A respiração de Evan falhou. Eu não tenho outro lugar. Não foi isso que eu perguntei, Morgan disse. Eu perguntei como você se sentiria em relação a isso. Em ter um quarto aqui, em ir para a escola, em fazer parte dessa família. Esta é a sua escolha, Evan. Sempre sua escolha. E Evan, este menino de 12 anos que havia sido invisível por tanto tempo, que havia sobrevivido de restos e dormido sob pontes, que havia perdido o único amigo que já tivera, olhou para os 200 motoqueiros dos Hells Angels, que o observavam com uma ferocidade protetora nos olhos, e ele sussurrou, eu quero ficar. A transformação começou imediatamente. Uma dúzia de homens desceu sobre o depósito, carregando caixas e peças antigas de motocicleta, limpando anos de poeira e teias de aranha. Alguém dirigiu até a cidade e voltou com uma cama, um colchão, lençóis, cobertores. Outros contribuíram com uma escrivaninha, um abajur, uma estante, pôsteres para as paredes. Quando a noite caiu, o que havia sido um espaço de armazenamento esquecido havia se tornado um quarto pequeno, mas genuíno, quente e limpo e esperando. Tank apresentou a Evan um colete de couro 2 dias depois. Era minúsculo, perfeitamente ajustado ao seu pequeno corpo, couro genuíno que havia sido cuidadosamente trabalhado e costurado. Nas costas, onde os prospectos normalmente teriam sua designação, havia uma única palavra bordada em linha branca, pardal. E embaixo dela, menor, as palavras protegido pelos Hells Angels. Quando Evan o vestiu, quando sentiu aquele couro se acomodar em seus ombros, ele se tornou algo que nunca havia sido antes. Ele se tornou visível. Ele se tornou protegido. Ele se tornou família. Se você acredita que a comunidade importa mais que o sangue, se você acredita que a verdadeira família é construída através da escolha e da compaixão em vez da genética, compartilhe esta história porque esses chamados motoqueiros perigosos acabaram de mostrar ao mundo como a família realmente se parece quando você retira todas as definições superficiais. Clique em inscrever-se se você apoia os excluídos, as pessoas que a sociedade decidiu que não importam, porque esta história prova que às vezes os protetores mais improváveis se tornam os mais ferozes. Evan ficou na porta do seu novo quarto por quase 5 minutos antes de conseguir entrar. Como se cruzar aquele limiar pudesse quebrar qualquer feitiço que estava tornando isso real e mandá-lo de volta para a ponte, de volta para o frio, de volta para ser invisível. Morgan ficou atrás dele pacientemente, sem pressionar, apenas deixando o menino processar o que estava vendo. Uma cama de verdade com um colchão grosso e cobertores que pareciam macios e quentes. Uma escrivaninha de madeira com um abajur que realmente funcionava, lançando luz dourada sobre o pequeno espaço. Uma estante que já estava meio cheia de livros que os rapazes haviam doado de suas próprias coleções. Tudo, desde manuais de reparo de motocicletas
até romances de fantasia que os filhos de alguém haviam superado. Pôsteres nas paredes mostrando montanhas e florestas e estradas abertas. Um pequeno armário com cabides esperando por roupas que Evan ainda não tinha, mas que logo teria. Quando Evan finalmente entrou, suas pernas pareciam instáveis, como se o chão sob ele não fosse totalmente sólido. Ele estendeu a mão e tocou o cobertor na cama com dedos trêmulos, então puxou a mão rapidamente, como se tivesse se queimado. "Isso é meu", ele sussurrou, sua voz tão pequena que Morgan teve que se esforçar para ouvi-la. "É seu", Morgan confirmou, "pelo tempo que você quiser. Sem condições, sem amarras, apenas seu." Evan sentou-se cuidadosamente na beirada da cama, testando-a, e o colchão cedeu ligeiramente sob seu peso daquela maneira perfeita que bons colchões fazem. Ele pressionou as mãos nele, sentindo a maciez, a elasticidade, a realidade daquilo. Então ele olhou para Morgan com olhos que estavam cheios de lágrimas. Ele estava tentando desesperadamente não derramar. "Eu não durmo em uma cama de verdade há quase 4 anos", ele disse, e as palavras saíram quebradas. Tank apareceu na porta, sua estrutura maciça a preenchendo completamente. E ele bateu gentilmente na moldura da porta, embora ainda não houvesse porta. "Tem um minuto, Pardal?" ele perguntou, usando o novo nome como se fosse a coisa mais natural do mundo. Evan assentiu, ainda sem acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Tank entrou e sentou-se no chão, de pernas cruzadas, fazendo-se menor para não pairar sobre o menino. "Preciso te ensinar algo importante", ele disse. "O aperto de mão do clube. É como nos cumprimentamos, como mostramos respeito. Você é um de nós agora, então precisa saber." Tank estendeu sua mão enorme e mostrou a Evan o aperto, a maneira específica como os dedos se entrelaçavam, o leve puxão e soltura que o marcava como distinto de um aperto de mão regular. Evan o praticou cuidadosamente, seriamente, como se estivesse aprendendo algo sagrado. E, de certa forma, estava. Este era o aperto de mão que dizia que você pertencia, que dizia que você era família, que dizia que esses homens iriam para o inferno por você, se você precisasse deles. Quando Evan acertou, Tank sorriu, uma expressão rara em seu rosto cicatrizado. "Perfeito", ele disse. "Agora você é oficial." Razor apareceu em seguida, encostado na moldura da porta com os braços cruzados. "Tour pela cozinha", ele anunciou. "Venha, garoto. Coisas importantes." Ele guiou Evan pelo corredor até a cozinha industrial que alimentava todo o clube durante as reuniões. Ele abriu a geladeira enorme, mostrou a Evan onde tudo era guardado, explicou que as refeições eram comunitárias, mas qualquer um podia pegar comida sempre que precisasse. "Você nunca tem fome aqui", Razor disse firmemente, olhando Evan diretamente nos olhos. "Você me entende?" "Nunca. No meio da noite, você quer um sanduíche, você vem fazer um sanduíche. 3 da tarde, você quer um lanche, você pega um lanche. Você nunca mais vai passar fome. Essa é uma promessa." A voz de Evan saiu engasgada. "Por que você faria isso por mim?" A expressão de Razor suavizou de uma forma que transformou todo o seu rosto. "Porque você importava para alguém que importava para todos nós." Ele disse simplesmente. "Essa é toda a razão que precisamos." A noite passou em um borrão de apresentações e pequenas gentilezas. Diferentes membros do clube pararam para deixar coisas para o quarto de Evan. Um casaco de inverno que o filho de alguém havia superado, uma mochila para a escola, uma caixa de lápis e cadernos, pequenas ofertas que se somavam a uma vida completa sendo construída do zero. Evan moveu-se por tudo em um torpor, mal conseguindo processar a magnitude do que estava acontecendo. Quão rapidamente toda a sua existência havia se transformado de sobreviver para viver. Quando a escuridão caiu e o clube começou a ficar quieto, Morgan apareceu na porta de Evan.
Hora de dormir, ele disse gentilmente, e Evan assentiu, de repente exausto de uma maneira que ia além do cansaço físico. Morgan o ajudou a trocar para um pijama emprestado que era muito grande, mas limpo e macio, ajudou-o a se acomodar sob os cobertores que cheiravam a detergente e segurança. E então Morgan fez algo que ele não fazia há 3 anos, algo que ele pensou que nunca mais faria. Ele sentou-se na beirada da cama e enrolou aqueles cobertores nos ombros finos de Evan, certificando-se de que ele estivesse aquecido, certificando-se de que ele estivesse confortável. Sendo pai novamente pela primeira vez desde a noite em que Naomi morreu. Evan olhou para ele na luz fraca do corredor, e sua pergunta sussurrada pairou no ar entre eles como algo precioso e frágil. Por que você faria isso por mim? Morgan ficou em silêncio por um longo momento, sua garganta apertada de emoção. Porque Naomi viu algo em você que valia a pena salvar. Ele disse finalmente, sua voz rouca, mas firme. E ela nunca esteve errada sobre as pessoas, nenhuma vez. Se minha filha pensou que você merecia amor e proteção e uma chance de uma vida real, então essa é a verdade. Essa é apenas a verdade, filho. O rosto de Evan se contorceu e ele se virou para o travesseiro, seu pequeno corpo tremendo com soluços que ele estava segurando por horas, talvez por anos. Morgan não foi embora. Ele ficou ali na beirada daquela cama, sua mão nas costas de Evan, deixando o menino chorar tudo o que ele estava carregando sozinho por tanto tempo. E em algum lugar naquela pequena sala em um clube dos Hells Angels, 2 pessoas quebradas encontraram o primeiro conforto real que qualquer um deles sentia desde a noite em que uma menina de 10 anos morreu, tentando trazer um cobertor para um menino que estava com frio. Mas o momento mais difícil ainda estava por vir, e traria ambos de joelhos. 3 dias depois que Evan se mudou para o clube. Morgan o acordou gentilmente logo após o amanhecer e disse que eles iriam para algum lugar importante. Evan vestiu-se em silêncio com suas roupas novas, jeans que realmente serviam e um moletom quente que alguém havia comprado para ele, e ele seguiu Morgan até a Harley sem fazer perguntas. Ele aprendeu naqueles 3 dias que Morgan não fazia nada sem propósito, que cada ação carregava peso e significado. E se Morgan dissesse que eles precisavam ir para algum lugar, então eles precisavam ir para algum lugar. Eles cavalgaram através da névoa do início da manhã, que se agarrava às estradas do Oregon, como algo vivo, através de florestas que estavam apenas começando a acordar com o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas. Evan segurou-se nas costas de Morgan e observou o mundo passar, ainda sem acreditar que aquela era sua vida agora, que ele podia acordar em uma cama quente e comer comida de verdade e andar de Harley com alguém que havia escolhido se importar com ele. Quando eles viraram na estrada familiar que levava ao cemitério Redwood Pass, o corpo de Evan ficou rígido de compreensão. Eles iriam ver Naomi. Morgan estacionou a moto no mesmo local de sempre, ao lado do portão coberto de musgo, e eles caminharam pelo caminho juntos em silêncio. A manhã estava fria e quieta, o tipo de silêncio que parece sagrado, que te faz sussurrar mesmo quando não há ninguém por perto para perturbar. Quando eles alcançaram o túmulo de Naomi, Evan parou a vários metros de distância, de repente inseguro. De repente, sentindo que talvez ele não tivesse o direito de estar ali agora que sua vida havia mudado. Agora que ele não era mais o menino sem teto invisível, mas alguém com um nome, um lar e proteção. Morgan pareceu sentir sua hesitação. Ela gostaria que você estivesse aqui, ele disse suavemente. Ela gostaria de saber que você está bem. Evan levou a mão ao bolso e tirou a pulseira de couro com a letra N costurada nela. O artefato impossível que havia começado tudo. Ele a mantivera segura em seu novo quarto, na escrivaninha ao lado de sua cama, mas sabia desde o momento em que conseguiu o quarto que ela não pertencia ali. Ela pertencia ali com Naomi, devolvida à menina que a usara com tanto orgulho. Ele caminhou lentamente e se ajoelhou no chão frio em frente à lápide de granito,
com a foto dela sorrindo. A foto de uma menina de 10 anos, com os dentes da frente faltando e olhos que continham mais compaixão do que a maioria das pessoas desenvolve em uma vida inteira. Evan colocou a pulseira gentilmente em cima da pedra, suas mãos tremendo tanto que ele quase a deixou cair. E então as palavras começaram a sair dele. Palavras que ele não havia planejado. Palavras que vinham se acumulando dentro dele por 3 anos, sem ter para onde ir. Sinto muito por não ter conseguido te proteger. Ele sussurrou, sua voz falhando imediatamente. Sinto muito que você tenha morrido tentando me ajudar. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente, ou inteligente o suficiente, ou bom o suficiente para te manter segura. Você foi a única pessoa que me viu, que se importou se eu estava com frio ou fome ou assustado, e eu não pude fazer nada para te salvar. Eu esperei por você aquela noite. Eu esperei tanto, e você nunca veio porque você se foi, e foi minha culpa. Os soluços o tomaram então, arrancando-se de seu peito com uma violência que o curvou para a frente, até que sua testa tocou o granito frio. 3 anos de culpa e dor e perda jorraram daquele menino de 12 anos que havia carregado o peso de uma morte que nunca foi sua responsabilidade, que havia se punido por sobreviver quando a única pessoa que o havia amado não o fez. Seus ombros finos tremeram com a força disso, e ele pressionou as mãos contra a pedra como se pudesse alcançá-la de alguma forma, como se pudesse dizer a Naomi diretamente que sentia muito, que sentia a falta dela, que daria qualquer coisa para tê-la de volta. Morgan ajoelhou-se ao lado dele, sua própria visão borrada pelas lágrimas, e ele colocou uma mão forte no ombro de Evan. O toque era firme e aterrador. O tipo de toque que diz, estou aqui, você não está sozinho. Estamos carregando isso juntos agora. Filho, Morgan disse, e sua voz estava embargada de emoção, mas firme de certeza. Ela te protegeu. Foi isso que ela fez. Foi quem ela era. Ela viu alguém que precisava de ajuda, e ela os ajudou porque foi o que seu coração lhe disse para fazer. Isso não foi sua culpa. Nunca foi sua culpa. Foi apenas o universo sendo cruel e aleatório e terrível. Mas não foi por sua causa. Evan levantou a cabeça, o rosto marcado pelas lágrimas, os olhos vermelhos e desesperados por uma absolvição que ele não achava que merecia. Mas se eu não estivesse lá, se você não estivesse lá, ela teria encontrado outra pessoa para ajudar. Morgan interrompeu gentilmente. Essa era Naomi. Esse era o seu dom e sua maldição. Ela não conseguia passar pelo sofrimento sem tentar consertá-lo. Ela tinha essa compaixão teimosa de algum lugar profundo e nada iria mudar isso nela. Você não causou isso, Evan. Você foi apenas o recipiente do amor dela, e isso não é um crime. Isso não é algo para se desculpar. As próprias lágrimas de Morgan estavam caindo agora, pingando no chão ao lado do túmulo de Naomi, misturando-se com as de Evan. E agora vamos nos proteger. Morgan continuou, sua voz rouca, mas determinada. É isso que ela iria querer. Ela iria querer que cuidássemos um do outro, para garantir que nenhum de nós esteja sozinho nesta dor, para construir algo bom de toda essa terrível perda. É assim que a honramos, filho, não nos afogando na culpa, mas vivendo da maneira que ela tentou nos ensinar a viver. Vendo as pessoas, importando-nos quando o mundo diz que não deveríamos, sendo família um para o outro. Eles se ajoelharam juntos sob os altos pinheiros do Oregon, cercados pela névoa da manhã e pelo som do vento movendo-se entre os galhos, e choraram pela menina que ambos amavam, pela inocência que o mundo havia roubado, pelo futuro que nunca aconteceria. Mas por baixo dessa dor, algo mais estava crescendo. Compreensão, aceitação, o início de uma cura que nenhum deles havia pensado ser possível. Porque a bondade de Naomi
havia reescrito ambos os seus futuros de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto, havia levado duas pessoas que estavam se afogando em diferentes tipos de escuridão e as puxou uma para a outra, para a conexão, para a possibilidade de serem novamente inteiras. O que ninguém sabia era que Evan estava prestes a dar a Morgan algo que ele pensava ter perdido para sempre. As semanas que se seguiram foram um estudo de transformação no que acontece quando uma criança que tem estado faminta por tudo, comida, segurança, amor, propósito, finalmente é alimentada. Morgan matriculou Evan na Ashland Middle School, um processo que exigiu papelada e explicações, e mais do que algumas sobrancelhas levantadas de administradores que queriam saber por que um membro dos Hells Angels estava de repente assumindo a custódia de uma criança anteriormente sem teto. Mas Morgan havia aprendido algo com Naomi. Havia aprendido que você não explica o amor, você apenas o faz. E, eventualmente, a papelada foi aprovada e Evan se viu sentado em uma sala de aula pela primeira vez em anos. Aqueles primeiros dias foram brutais. Evan estava tão atrasado academicamente que mal conseguia acompanhar o trabalho da sexta série, e as outras crianças o olhavam com suspeita e curiosidade. Este menino magro com olhos assombrados que apareceu usando um colete de couro com pardais costurados nas costas. Mas Evan havia sobrevivido a coisas que a maioria dessas crianças não podia imaginar, havia desenvolvido um tipo de resiliência que fazia alcançar frações e gramática parecer gerenciável em comparação. E todas as tardes, quando a escola terminava, Morgan estava lá esperando em sua Harley. Uma presença constante que dizia: "Você importa. Estou aqui. Você não vai desaparecer novamente." Os membros do clube tornaram-se professores de Evan de maneiras que nada tinham a ver com livros didáticos. Tenka o ensinou a manutenção de motocicletas na garagem atrás do clube, mostrando-lhe como trocar o óleo e substituir as velas de ignição e entender o coração mecânico das máquinas que definiram sua irmandade. As mãos enormes de Tank guiaram as menores de Evan enquanto eles trabalhavam, e ele explicou cada passo com paciência surpreendente, nunca fazendo Evan se sentir estúpido por não saber, nunca o apressando no aprendizado. "Motos são como pessoas", Tank disse uma tarde enquanto estavam com os cotovelos sujos de graxa do motor. "Elas vão te dizer o que está errado se você souber ouvir. A maioria das pessoas não ouve. Elas apenas presumem e estragam as coisas ainda mais." Razor o ensinou a cozinhar, o que parecia incongruente vindo deste ex-condenado cicatrizado que parecia sobreviver de carne crua e violência. Mas Razor podia fazer um assado de panela que faria homens adultos chorar. E ele mostrou a Evan como medir ingredientes e controlar o calor e entender que cozinhar era apenas química que você podia comer. "Todo homem deve saber como se alimentar", Razor disse, observando Evan mexer uma panela de chile com intensa concentração. "Não porque as mulheres não deveriam cozinhar ou qualquer lixo do velho mundo, mas porque cuidar de si mesmo é dignidade. Ninguém pode tirar isso de você depois que você sabe como." Iron Mike o ensinou a ler melhor, sentando-se com ele à noite depois do jantar e revisando livros lentamente, pacientemente, pronunciando palavras que Evan tropeçava e explicando o contexto que anos de escolaridade interrompida haviam roubado dele. Mike havia sido professor antes de ser motoqueiro, algo que a maioria das pessoas não sabia. E ele entendia que a inteligência não é fixa, que aprender é apenas prática, mais tempo, mais alguém que acredita que você pode fazer isso. Mas a verdadeira transformação veio quando Evan começou a participar do trabalho de caridade do clube. Os Hells Angels realizavam mais ações comunitárias do que a maioria das pessoas percebia. Sopas no Dia de Ação de Graças, campanhas de brinquedos no Natal, arrecadação de fundos para famílias que perderam tudo devido a contas médicas ou incêndios em casas. E Evan, que havia sido o destinatário da ausência de caridade por tanto tempo,
entregou-se a retribuir com uma intensidade que surpreendeu a todos. Ele trabalhou nas filas da sopa, colocando comida em pratos para pessoas que se pareciam exatamente com ele há 3 meses. E ele nunca mostrou pena, nunca mostrou julgamento, apenas serviu a comida com uma dignidade tranquila que honrava as pessoas que a recebiam. Na campanha de brinquedos de Natal, Evan passou horas organizando doações, combinando idades com presentes, garantindo que cada criança na lista deles recebesse algo que as fizesse sorrir. Tank o observou trabalhar, viu a concentração feroz no rosto do menino, a maneira como ele agonizava sobre se uma criança de 7 anos preferiria bonecos de ação ou blocos de montar. A maneira como ele adicionava presentes extras a pacotes para crianças que o lembravam de si mesmo. O garoto tem o coração de Naomi, Tank disse a Morgan, sua voz áspera de emoção. Não se pode ensinar isso. Ou você se importa com as pessoas ou não. Ele se importa, assim como ela. Morgan ficou observando Evan interagir com alguns dos filhos de outros membros do clube que haviam aparecido para ajudar na campanha de brinquedos. E pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu algo mudar em seu peito. Evan estava rindo, realmente rindo de algo que uma das crianças havia dito, sua cabeça jogada para trás e seu rosto aberto de uma forma que Morgan nunca vira antes. O olhar assombrado ainda estava lá por baixo. Provavelmente sempre estaria, mas estava sendo coberto por algo novo. Alegria, pertencimento, o conhecimento de que ele tinha valor, de que sua presença importava, de que ele tinha permissão para ocupar espaço no mundo. E Morgan percebeu com um choque que estava sorrindo, realmente sorrindo, não a careta educada que ele havia aperfeiçoado ao longo de 3 anos de pessoas lhe dizendo que o tempo cura todas as feridas, mas um sorriso genuíno que vinha de algum lugar real, algum lugar que ele pensara estar morto. Ele estava orgulhoso deste menino, orgulhoso de sua resiliência, sua bondade, sua determinação em honrar a memória de Naomi, tornando-se alguém que ela teria se orgulhado de conhecer. E ao se orgulhar de Evan, Morgan descobriu que podia respirar um pouco mais fácil. Podia sentir o peso da dor mudar ligeiramente de esmagador para meramente pesado. Evan continuou seu ritual de visitar o túmulo de Naomi, mas agora ele não estava sozinho. Ele deixava suas garças de papel como sempre, mas cada vez mais outros membros do clube vinham com ele, deixavam suas próprias homenagens. Tank deixava peças de motocicleta que ele havia polido à perfeição. Razor deixava receitas que ele havia aperfeiçoado. Iron Mike deixava livros com anotações nas margens. Lentamente, o túmulo de Naomi tornou-se um memorial coletivo, um lugar onde 200 motoqueiros vinham para lembrar a garotinha que os ensinou sobre amor incondicional, sobre ver valor em pessoas que outros descartavam, sobre ser melhor do que o mundo esperava que eles fossem. No dia de Ação de Graças, meses depois que Evan se juntou ao clube, eles realizaram um jantar comunitário enorme no clube. Mais de 300 pessoas apareceram, sem tetos, famílias em dificuldades, idosos que não tinham para onde ir. E o clube os serviu a todos com o tipo de hospitalidade feroz que dizia: você pertence aqui, você importa, você é visto. Evan trabalhou o dia inteiro servindo comida e limpando mesas e conversando com as pessoas com a compaixão fácil de alguém que entendia exatamente o que significava ser o destinatário da bondade quando mais se precisava dela. Morgan o observou mover-se pela multidão. Observou-o ajoelhar-se para conversar com uma criança pequena que parecia assustada e sobrecarregada. Observou-o oferecer aquela mesma certeza gentil que Naomi lhe havia oferecido atrás daquela lixeira. Você não deveria sentir frio sozinho, Naomi havia dito. E Evan havia internalizado essa mensagem tão profundamente que ela havia se tornado seu princípio operacional. Ninguém deveria sofrer sozinho. Ninguém deveria ser invisível.
Todo mundo merece estar aquecido. No final da noite, depois que o último convidado partiu e a limpeza foi feita, Evan desabou em um dos sofás do clube, exausto, mas satisfeito. Morgan sentou-se ao lado dele, e eles permaneceram ali em silêncio confortável, enquanto os outros membros do clube arrumavam ao redor deles. Você se saiu bem hoje, filho, Morgan disse baixinho. Evan olhou para ele e havia algo em seus olhos que Morgan reconheceu porque ele também sentia. Gratidão, sim, mas também propósito. A compreensão de que sua dor havia sido transformada em algo útil, algo que ajudava outras pessoas, algo que fazia a morte de Naomi significar algo além de apenas perda. Eu acho que ela ficaria orgulhosa, Evan disse suavemente. Eu acho que ela ficaria feliz que nos encontramos. A garganta de Morgan apertou. Eu sei que sim, ele disse. Eu sei com certeza. Mas a história não termina com o resgate. Não termina com um menino sendo salvo e um pai aprendendo a amar novamente. Termina com algo ainda mais poderoso. Algo que provaria que o legado de Naomi alcançou mais longe e mais profundo do que qualquer um poderia ter imaginado. 3 anos e 6 meses após a morte de Naomi, em uma fria manhã de novembro que parecia que o mundo estava prendendo a respiração, 200 Hells Angels se reuniram no cemitério Redwood Pass para um memorial que se tornaria lendário na história do clube. Eles vieram de capítulos por todo o Oregon e norte da Califórnia, pilotando sob chuva e vento e escuridão do início da manhã para estar lá. Seus motores criando um trovão que rolava pelas ruas tranquilas de Ashland, como uma promessa sendo cumprida. Cada homem carregava um único lírio branco, a mesma flor que Morgan trazia todo domingo, e eles estacionaram suas motos em formação do lado de fora dos portões do cemitério, um mar de cromo e couro e irmandade que se estendia até onde a vista alcançava. Evan estava ao lado de Morgan no túmulo de Naomi, e a transformação no menino era impossível de ignorar. Ele havia ganhado 9 quilos de peso saudável. Seu rosto havia se preenchido. Seus olhos haviam perdido um pouco daquela desesperança assombrada que o havia definido por tanto tempo. Ele usava seu colete de pardal com orgulho discreto, os ombros para trás, sua presença não mais apologética, mas certa. Ele tinha 14 anos agora, frequentando o ensino médio, tirando boas notas, falando em talvez se tornar um assistente social um dia para poder ajudar outras crianças que caíram nas frestas como ele havia caído. Mas hoje, parado no túmulo da menina que havia salvado sua vida, ele parecia jovem novamente, vulnerável novamente, despojado da dor bruta que nunca desaparece completamente. Não importa quanta cura aconteça ao seu redor. Os membros do clube formaram um semicírculo ao redor da lápide de Naomi, e um por um eles se aproximaram para colocar seus lírios. 200 flores brancas se amontoaram até cobrirem o túmulo completamente, até que Naomi estivesse enterrada sob uma avalanche de lembrança e amor. Alguns homens choraram abertamente. Outros permaneceram estoicos, suas mandíbulas cerradas, seus olhos fixos naquela foto sorridente de uma menina de 10 anos, que de alguma forma conseguiu mudar todos eles. O silêncio era absoluto, exceto pelo vento movendo-se entre os pinheiros do Oregon, e o som ocasional de alguém tentando controlar a respiração através das lágrimas. Eles não conseguiam se conter. Big Tank deu um passo à frente. Este homem enorme que parecia que podia destruir o mundo com as próprias mãos. E quando ele falou, sua voz atravessou o cemitério com uma gentileza inesperada. Esta garotinha nos ensinou que a família não nasce, ela é construída. Ele disse. E todos os olhos se voltaram para ele. Ela nos ensinou que o amor não é sobre sangue ou biologia, ou qualquer uma dessas coisas superficiais. É sobre aparecer. É sobre ver as pessoas quando o resto do mundo desvia o olhar. É sobre estar disposto a sentir frio e molhado e desconfortável, porque outra pessoa precisa de calor. Sua voz falhou ligeiramente. Ela salvou Evan quando ninguém mais o faria.
Evan salvou Morgan de se afogar na dor. E juntos, eles nos salvaram de esquecer o que realmente importa nesta vida curta e brutal que estamos vivendo. Tank olhou diretamente para Evan. Você a honra todos os dias, garoto. A maneira como você ajuda as pessoas, a maneira como você as vê, a maneira como você se recusa a deixar alguém ser invisível da mesma forma que você era invisível. Esse é o legado dela vivendo através de você. Esse é o coração dela batendo em seu peito. E todos nós somos melhores por te conhecer, por ter você aqui, por aprender com você da mesma forma que aprendemos com ela. Evan tirou um pedaço de papel dobrado do bolso com as mãos trêmulas. Ele estava trabalhando nele por semanas, escrevendo e reescrevendo, tentando encontrar palavras adequadas para expressar o que Naomi havia significado para ele, o que ela havia lhe dado, o que ele queria dizer se pudesse falar com ela mais uma vez. Sua voz tremeu enquanto ele começava a ler. Querida Naomi, agora tenho 14 anos. Eu moro com 200 tios que morreriam por mim. Eu vou à escola, tenho amigos, durmo em uma cama de verdade todas as noites e nunca mais passo fome. E ninguém mais me diz que não importo. Eu ajudo em sopas comunitárias porque me lembro como é estar do outro lado daquele balcão. Eu deixo garças de papel em seu túmulo porque você me ensinou que pequenos gestos significam tudo. Estou aprendendo a consertar motocicletas e cozinhar e ler melhor e ser o tipo de pessoa que torna o mundo menos cruel para outras pessoas. Sua voz falhou completamente. Você morreu tentando me trazer um cobertor. Eu daria qualquer coisa para voltar e te dizer para ficar em casa aquela noite, para me deixar sentir frio mais uma noite se isso significasse que você continuaria vivendo. Mas eu não posso voltar. Nenhum de nós pode. Então, em vez disso, estou tentando viver de uma forma que faça sua morte significar algo além de apenas perda. Estou tentando ser digno do que você me deu. Espero estar te deixando orgulhoso. Espero que, onde quer que você esteja, você saiba que sua bondade não morreu com você. Ela se multiplicou. Ela se espalhou. Ela mudou tudo. Evan dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em cima da pilha de lírios. E então ele voltou para o lado de Morgan. Morgan envolveu o braço nos ombros do menino. E finalmente, depois de 3 anos e meio de dor controlada, depois de 3 anos e meio de se manter firme porque ele pensou que era isso que a força parecia, Morgan Jax desabou completamente. Os soluços vieram de algum lugar profundo e primal. O tipo de choro que te esvazia, que purga veneno que você não sabia que estava carregando. Ele chorou por sua filha, pelo futuro que ela nunca teria, por cada aniversário e formatura e casamento que ele perderia. Ele chorou pelos anos que havia desperdiçado sendo insensível, em vez de sentir. Ele chorou porque Evan estava aqui e prosperando, e Naomi nunca veria isso. O clube se moveu como um, cercando Morgan e Evan em um círculo apertado. Sua presença uma parede de apoio silencioso que dizia: nós te pegamos. Você não está sozinho. Chore o tempo que precisar, porque não vamos a lugar nenhum. 200 homens que a sociedade havia descartado como perigosos, como criminosos, como pessoas a serem temidas, ficaram em um cemitério e deram espaço para a dor sem tentar consertá-la, ou minimizá-la ou apressá-la. Eles entenderam que algumas dores precisam ser honradas, que algumas perdas são tão profundas que a única resposta apropriada é testemunhar e permanecer presente. Quando o choro de Morgan finalmente diminuiu para uma respiração ofegante, quando ele conseguiu ficar em pé novamente sem que Evan e Tank o segurassem, ele olhou para esses homens que haviam se tornado sua família, que haviam salvo sua vida dando-lhe propósito novamente, ajudando-o a criar um menino que precisava ser criado. Obrigado, ele disse, sua voz estragada, mas sincera. Todos vocês, obrigado por se lembrarem dela. Obrigado por amá-lo.
Obrigado por me mostrarem que é possível continuar vivendo depois que o pior acontece. Se esta história prova que um ato de bondade pode mudar tudo, que a compaixão de uma menina de 10 anos poderia se espalhar e transformar centenas de vidas, então clique no botão de inscrição e comente "O legado de Naomi vive", para homenagear cada pessoa que já escolheu a compaixão em vez da indiferença, a conexão em vez do isolamento, o amor em vez do medo. Compartilhe isso se você acredita que o mundo precisa desesperadamente de mais Naomis, mais Morgans, mais comunidades que se recusam a deixar as pessoas desaparecerem, que insistem que todos importam, que entendem que a família é algo que você constrói com intenção e amor protetor feroz, em vez de algo em que você simplesmente nasce. 6 meses após a reunião de aniversário, em uma manhã de domingo que parecia que a primavera estava finalmente vencendo sua batalha contra o inverno, Morgan e Evan cavalgaram juntos pelas estradas sinuosas do sul do Oregon. A Harley preta zumbindo sob eles com aquele ritmo familiar que se tornara a trilha sonora de sua vida compartilhada. Evan sentou-se atrás de Morgan, usando seu colete de pardal. Não mais o menino aterrorizado de 12 anos que estremeceu a cada som, mas um confiante adolescente de 15 anos que se inclinava nas curvas com facilidade praticada, que entendia que às vezes as melhores conversas acontecem sem palavras, apenas a estrada e o motor, e duas pessoas que haviam escolhido ser família uma para a outra. Morgan vinha pensando muito ultimamente sobre o que Naomi lhe havia ensinado, sobre as lições embutidas em sua curta vida que ele só agora estava começando a entender completamente. Ela tinha 10 anos e entendia algo que a maioria dos adultos nunca aprende, algo que é tirado das pessoas por um mundo que insiste em hierarquia e dignidade e todas as medidas arbitrárias que usamos para decidir quem merece compaixão e quem não merece. A vida de todo mundo importa. Não apenas as pessoas que se parecem conosco ou pensam como nós ou vêm das mesmas circunstâncias que nós. Todo mundo. O garoto sem teto atrás da lixeira. O ex-condenado tentando se endireitar. O idoso comendo sozinho em um restaurante. O veterano que não consegue dormir à noite e... Todo mundo merece ser visto, merece ser reconhecido, merece ser tratado com a dignidade humana básica que não custa nada, mas muda tudo. Todo mundo merece calor. Não apenas calor físico, embora isso também, mas o calor de ser reconhecido como humano, de importar para alguém, de saber que sua ausência deixaria um buraco no mundo. Naomi havia dado isso a Evan quando ninguém mais o faria. Havia se sentado com ele no frio e compartilhado seu sanduíche e seu tempo e sua crença feroz de que ele valia a pena se importar. E ao fazer isso, ela havia posto em movimento uma reação em cadeia que havia salvado não apenas a vida de Evan, mas a de Morgan. E através deles havia lembrado 200 motoqueiros endurecidos, o que eles sabiam o tempo todo, mas às vezes esqueciam. Que força não é sobre intimidação ou violência, ou construir muros ao redor do seu coração. A verdadeira força é permanecer suave o suficiente para se importar, permanecer aberto o suficiente para ser ouvido, permanecer corajoso o suficiente para amar as pessoas, mesmo quando o mundo te diz que elas não valem o esforço. Eles cavalgaram até o cemitério Redwood Pass, o ritual que havia definido os domingos de Morgan por quase 4 anos agora. Mas era diferente com Evan ao lado dele. Menos solitário, menos como uma obrigação nascida da dor, e mais como uma celebração da memória, uma maneira de dizer nós lembramos. Ainda estamos aqui. Seu amor ainda está fazendo seu trabalho no mundo. Eles estacionaram a moto e percorreram o caminho familiar juntos. E quando chegaram ao túmulo de Naomi, Morgan parou e apenas olhou para o que ele havia se tornado. A lápide estava mal visível sob as oferendas. Centenas de garças de papel em todas as cores imagináveis, dobradas por Evan
e membros do clube, e pessoas da comunidade que ouviram a história e quiseram contribuir. Flores frescas substituídas semanalmente por diferentes pessoas. Lírios brancos e girassóis e flores silvestres que Naomi teria amado. Pedras lisas coletadas de rios e praias e trilhas de montanha. Cada uma colocada com intenção por alguém que havia aprendido a ver o mundo através dos olhos de uma menina de 10 anos. Pequenos desenhos e bilhetes guardados em sacos plásticos para protegê-los da chuva. Mensagens de crianças e adultos dizendo obrigado. Dizendo, sua vida importou. Dizendo, estamos tentando ser melhores por sua causa. Este era o legado de Naomi. Não a tragédia de sua morte, mas a multiplicação de sua bondade. A maneira como sua compaixão se espalhou como ondas em um lago, tocando pessoas que ela nunca conheceu, inspirando atos de misericórdia e conexão que nunca teriam acontecido sem o exemplo dela. 200 Hells Angels que aprenderam a administrar sopas comunitárias e campanhas de brinquedos com a dedicação feroz que antes reservavam para território e irmandade. Um menino anteriormente sem teto, que se tornaria um assistente social que já era voluntário em abrigos juvenis, que carregava a lição dela de ver as pessoas em cada interação. Um pai que aprendeu a amar novamente, que descobriu que a dor não precisa ser o fim da história, que ela pode ser transformada em propósito se você estiver disposto a honrar o que perdeu protegendo o que resta. Morgan se ajoelhou e adicionou seus lírios semanais à coleção. E Evan colocou uma nova garça de papel que ele havia dobrado naquela manhã. Esta feita de papel coberto de minúsculas palavras manuscritas. Todas as coisas que ele desejava poder dizer a Naomi se ela pudesse ouvi-lo. Eles ficaram ali por um longo tempo em silêncio confortável. O vento movendo-se entre os pinheiros do Oregon, criando música que soava como bênção, como aprovação, como uma garotinha rindo em algum lugar além da vista. Família não é de quem você nasce, Morgan pensou. A verdade disso se estabelecendo em seus ossos, com certeza absoluta. É quem você escolhe segurar. São as pessoas que você decide que importam o suficiente para lutar, para aparecer, para amar, mesmo quando amá-las lhe custa algo. É o garoto atrás da lixeira que ninguém mais vê. São os irmãos que votaram unanimemente para protegê-lo. É a filha cuja morte se tornou um começo em vez de apenas um fim. Somos todos nós tateando nosso caminho em direção à conexão em um mundo que tenta muito nos manter isolados e com medo. Morgan levantou-se lentamente, sua mão encontrando o ombro de Evan, naquele gesto que se tornara sua linguagem para "estou aqui, você não está sozinho. Estamos fazendo isso juntos." Ele olhou para a foto sorridente de Naomi mais uma vez, para aqueles dentes da frente faltando e aquela alegria que havia sido tão pura que doía lembrar. "Obrigado, minha garotinha." Ele disse baixinho, sua voz firme com gratidão em vez de quebrar de dor. "Você ainda está mudando vidas todos os dias. Você ainda está mudando vidas. E vamos manter sua promessa viva enquanto estivermos respirando. Vamos garantir que ninguém sinta frio sozinho. Esse é o nosso trabalho agora. Foi isso que você nos ensinou." Eles voltaram para Harley juntos, pai e filho em todos os sentidos que importavam. E enquanto eles se afastavam do cemitério, o sol da manhã rompeu as nuvens e transformou o mundo inteiro em ouro. Em algum lugar atrás deles, o túmulo de Naomi estava coberto de amor de pessoas que aprenderam que a medida de uma vida não é seu comprimento, mas seu impacto. Que 10 anos vividos com compaixão feroz superam 100 anos vividos com indiferença. Que a decisão de uma menina pequena de compartilhar seu sanduíche atrás de uma lixeira poderia reescrever o futuro para todos os bravos o suficiente para seguir seu exemplo. E naquela estrada, com o motor zumbindo e o vento em seus rostos, e o futuro se estendendo incerto, mas não mais aterrorizante, Morgan e Evan cavalgaram em direção ao que viesse a seguir, mantidos juntos pelo fio inquebrável do amor de uma garotinha. Prova de que a bondade nunca morre.
Ela apenas se multiplica, espalhando-se de maneiras que não podemos prever, tocando vidas que nunca conheceremos, tornando o mundo incrementalmente menos cruel. Uma escolha, um momento, um ato de ver outra pessoa de cada vez.